Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso treinamento de financeiro do MySmart Clinic. Tem ainda gente entrando. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jéssica. Eu sou a Roberta do MySmart e vou estar ministrando o treinamento de vocês hoje. E vi que teve bastante gente que quis participar, porque eu sei que o financeiro ele é um pouquinho mais robusto a todas as informações, então sejam todos bem-vindos. Antes de eu iniciar, então eu quero deixar uns recadinhos para vocês. Eu peço a gentileza de todos vocês deixarem câmeras e microfones desligados para evitar qualquer ruído e interferência que ocorra no meio do treinamento, tá? As dúvidas de vocês, peço também que vocês possam deixar para o final, que no final a gente vai ter um tempo para tirar todas as dúvidas, podem depois escrever no nosso chatzinho aqui do nosso Meet, ou abrir o microfone para perguntar no final do treinamento. E também que não estranhem algumas ferramentas que vocês vão estar vendo que eu vou apresentar, porque a gente trabalha com diversos planos. Então, às vezes, se vocês talvez não possuam um plano que eu estou apresentando e se interessarem em talvez adquirir, vocês podem entrar em contato conosco que a gente vai estar disponibilizando, então, todas as informações necessárias, tá? Então, vamos começar. Deixa eu permitir aqui mais uma pessoa que está para entrar. E eu vou compartilhar a minha tela. Tudo certo, Jéssica? Tá vendo minha tela? Tudo certo, sim, Roberta. Pode seguir. Certo, obrigada. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na nossa base teste, que a gente dá os treinamentos com nossos pacientes e médicos, profissionais da saúde fictícios, tá? E vou clicar sempre aqui na aba de Sou Clínica com meu login e senha. Então, eu vou usar o login do Dr. Roberto, um médico fictício, e vou acessar. Então, como hoje a gente vai ver treinamento de financeiro, vou mostrar para vocês aqui toda a parte de agenda, a parte do fluxo de caixa, estoque, orçamentos, tá? E para iniciar aqui, vocês já veem que a gente tem nossa pesquisa de satisfação, que vocês provavelmente já devem ter visto, né, na tela inicial de vocês. Então, se puderem depois tirar um tempinho quando aparecer e responder a nossa pesquisa de satisfação é bem importante para a gente, tá? Para a gente melhorar sempre o nosso atendimento e buscar recursos que sejam necessários para vocês, tá? E vocês podem também estar ganhando presentes aqui do MySmart se vocês responderem. Então, estão convidados a responder essa pesquisa. Então, vamos iniciar sempre pela nossa agenda, porque como a nossa agenda do MySmart ela é integrada ao prontuário e ao financeiro, é nessa parte que nós vamos começar a registrar os nossos pagamentos. Então, a gente já deixou aqui uns pacientes marcados para vocês. Então, a gente já tem as minhas pacientes aqui, todos agendados. O que está faltando aqui é a evolução de status, porque elas ainda estão agendadas, a parte do prontuário que ainda está pendente e o nosso pagamento, que é o nosso foco de hoje. Então, vocês sempre que tiverem pacientes na agenda, é muito importante que vocês registrem pagamentos sempre no cifrão, para dar certo nos nossos relatórios que a gente disponibiliza para entrar no fluxo de caixa da forma correta. Então, eu vou mostrar agora diferentes formas de fazer o registro de pagamentos dos pacientes de vocês. Eu vou mostrar alguns cenários para vocês estarem acompanhando. Então, toda vez que vocês cadastrarem um procedimento, vocês vão sempre colocar um valor naquele cadastro de procedimentos. Então, aqui, por exemplo, o meu procedimento que eu tenho aqui são 3 consultas, um retorno e um botox. Cada procedimento desses que eu cadastrei, seria um valor para ser cobrado, tá? E isso vai aparecer aqui no meu cifrão. Então, meu primeiro cifrão aqui, ele está em vermelho, e se eu colocar o meu mouse em cima, ele está informando que o valor a pagar dessa consulta é R$450, tá? Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Vou clicar no meu cifrão. O meu total, ele está de 450. Eu posso dar desconto ou deixar o valor integral. Então, vamos fazer um teste primeiro num que eu vou deixar o valor integral. Então, esse eu vou
cobrar, de fato, os 450, não vou dar nenhum desconto e ele vai pagar em uma forma só. Então, eu vou manter aqui o meu subtotal, total, não vou mexer em nada de desconto. E a forma de pagamento eu vou informar, por exemplo, que vai ser num Pix, tá? Então, aqui só informei a forma e registro. Pagamento incluído, meu cifrão já mudou de cor para verde. Se eu colocar novamente meu mouse em cima, ele já está informando que o valor a pagar é 450 e o valor pago é 450, ou seja, já está tudo certinho, então ele está quitado. No próximo pagamento que nós temos aqui, é o mesmo valor, 450, porque o procedimento é o mesmo. Mas vamos supor que a Daniela é uma paciente que indica muito para outros pacientes. Então, a gente tem uma parceria com ela em dar desconto. Então, eu vou clicar no meu cifrão aqui e ao invés de eu cobrar o valor integral, eu vou dar um desconto para ela. Eu posso tanto dar um desconto em porcentagem, tá? Então, aqui o meu desconto de 10%, por exemplo, ele já calcula que é R$ 45,00 e já coloca o meu subtotal em 405. Ou eu posso informar um desconto em reais. Então, eu quero dar R$50 de desconto. Ele já calcula quanto é a porcentagem desse desconto e qual que é o subtotal que eu vou ter aqui, tá? Então, vou manter esses R$50 de desconto, meu subtotal alterou para 400 e vou só informar a forma de pagamento, que vamos supor que vai ser no débito e informo a bandeira, tá? E registro. Pagamento concluído e o meu cifrão mudou de cor. Porém, ele não ficou verde, ele ficou azul. Por quê? Porque o meu desconto foi de 50, ou seja, esse pagamento houve um desconto. É bem aquele fato da gente olhar a agenda, bater o olho que esse cifrão aqui, ele tá de uma cor diferente porque teve um pagamento diferente, tá? Então, ele tá com desconto. No próximo caso aqui, a gente vai ter também o mesmo valor de 450, que não foi pago nada, meu cifrão tá vermelho. E essa paciente, Jaqueline, ela vai querer pagar em mais que uma forma. Então, existem aqueles pacientes que chegam no consultório e querem dar uma parte em dinheiro, uma parte no Pix ou cartão. Não tem problema. O que você vai fazer? Vai clicar aqui no cifrão e ao invés de alterar aqui no total, que ele não é editável, veja que ele me bloqueia, eu vou alterar no subtotal. No subtotal, eu vou informar a primeira forma que ela vai fazer. Ela me disse que ela tem R$150 no dinheiro para me dar. Então, aqui eu vou botar 150 no dinheiro. E vou registrar essa primeira forma. Vejam que o meu subtotal é sempre editável. Eu consigo mudar isso. Até para pacientes que eles pagam só uma parte da consulta ou do procedimento. Vou registrar aqui. Pagamento concluído. Porém, o meu cifrão não mudou de cor. Por quê? Porque ele está ainda devedor. Ele não pagou o valor total. Ó, se eu colocar meu mouse em cima, aparece o valor que ela pagou, mas não tem o valor total aqui, então ele continua devedor. Eu vou clicar novamente agora para registrar a segunda forma. O meu cifrão aqui, então, ele estava vermelho e o meu subtotal já alterou para R$300, já diminuiu 150. Por quê? Porque se eu rolar um pouco a página, no meu histórico de pagamento, o valor aqui que foi pago hoje, dia 28, em dinheiro, foi de 150, então ele deixa um histórico. E falta R$300 para o meu cifrão ficar ok. Eu vou registrar a segunda forma. Então, na segunda forma, ela vai fazer, por exemplo, num cartão de crédito, na bandeira Visa, tá? E pode botar o número de parcelas aqui também, se caso ela quiser. Então, essa é uma outra forma que eu posso fazer. Então, a segunda forma vai ser no cartão e vou concluir. Aí, sim, o meu cifrão ficou verde, ó. Ele tá verdinho, o valor total tá 450 pago. Mesmo se eu entrar no meu histórico, vai ter as duas formas de pagamento aqui, os 2 dias que ela pagou e os valores aqui que ficaram, tá? Então, vocês estão registrando o valor integral, não teve desconto e independente de quantas formas vocês fizeram, ela pagou o valor cheio. Então, tá tudo certo. O que nós temos também, quando a gente vai registrar ali nos procedimentos, é, por exemplo, aqueles procedimentos de retorno, consulta-retorno, que vocês de fato não vão cobrar provavelmente, ou um pós-operatório que vocês vão ver o paciente, aí vocês podem deixar o valor zerado desse procedimento. E ele aparecerá dessa forma aqui que está na minha agenda, ó. Esse procedimento, a Cristina, provavelmente ela fez algum procedimento que agora ela só está retornando para me mostrar como ficou. E o meu cifrão, ele não está vermelho, ele está cinza.
ele está um valor a pagar de 0, ou seja, ele está neutro. Se eu não registrar nada, essa paciente não está me devendo nada. Diferente dessa outra que eu coloquei aqui embaixo, ó. Essa aqui, a Cíntia, ela está fazendo um Botox. E por que que o meu cifrão está cinza também? Porque existem procedimentos que vocês vão atender pacientes e eles não vai ser um procedimento de um valor fechado. Existem aqueles que vocês vão pagar, vão cobrar, independente da forma, por exemplo, cada paciente vai ser um determinado valor. Porque o Botox, ele pode ser que se aplique 1 ml para uma paciente, 2 para outra, enfim. Então, vocês podem deixar zerados para esses casos de procedimentos que eles são variáveis de paciente para paciente. Então, aqui, o retorno, eu não vou botar nada, vou deixar zerado. Porém, esse Botox, eu vou incluir um valor. Porque ela vai me pagar, enfim, ela vai ter um valor cobrado, mas eu não sabia quanto previamente. Então, eu vou clicar no meu cifrão aqui, e o meu total, ele está zerado. Mas onde é que eu vou poder mexer? Que nem eu falei antes, o subtotal, ele é editável. Então, o total, ele vem, puxa daquela parte dos procedimentos, mas o subtotal é onde eu vou alterar esse valor. E eu vou botar que eu vou cobrar dessa paciente R$ 1.200, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho os R$ 1.200 do subtotal, e ela vai pagar esse valor no Pix ou numa transferência bancária, tá? Então, eu vou botar transferência aqui, e o subtotal de 1.200 e registro. O meu cifrão ficou verde. Se eu colocar meu mouse em cima, ele informa que o valor a pagar era 0, ou seja, não tinha um valor prévio para cobrar, mas o valor pago foi de 1.200. Então, é esse caso aqui que vocês podem estar utilizando para colocar, então, procedimentos que vocês, às vezes, possam estar cobrando, mas não sabem quanto previamente, tá? Então, eu tenho aqui, então, os meus cifrões pagos. Tenho apenas aqui um com desconto e um que não vai ser cobrado nada. O restante foi pago integralmente. Aí, agora a gente vai passar lá para o nosso fluxo de caixa, para ver como é que eles vão se apresentar para a gente. No nosso fluxo de caixa, ele fica aqui à esquerda, no financeiro, caixa. E ele se apresenta dessa forma. Nós vamos ter alguns filtros de data, vocês podem estar filtrando por profissional, lançamentos e datas de vencimento. Para eu ver os de hoje, eu posso filtrar só com a data de hoje, porque aqui está aparecendo do meu mês de julho inteiro. Mas eu posso colocar, por exemplo, do dia 28 de julho até 28 de julho, para ficar mais fácil para a gente localizar. E eu vou filtrar. E aqui, então, estão os meus pacientes do dia de hoje, tá? Vai aparecer, então, a data. Aqui do ladinho vai estar baixado, que daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês o que significa, mas basicamente, tudo que vier da agenda já vai entrar com o pagamento baixado, ou seja, confirmado que foi pago. Após isso, vai ter o nome dessas pacientes, vai ter aqui a forma de pagamento, o centro de custos, sempre que eu registrar lá no cifrão, vai vir como agenda, e os valores. Tá? Então, vejam que, por exemplo, a Jaqueline, ela repete o nome dela aqui 2 vezes. Por quê? Porque ela fez de 2 formas. Vocês lembram que a gente botou uma parte em dinheiro e o restante no cartão. Então, vai ter aqui o cartão e o dinheiro. Por isso que ela repete, porque a forma de pagamento se apresentou diferente e os valores aqui também, tá? O que eu tenho aqui também no meu fluxo de caixa é a impressora que fica ao lado de cada nome. Então, para que vai servir? É para eu dar um recibo para essa paciente, que ela está pagando. Então, se eles necessitarem de um recibo, eu vou clicar na minha impressora e eu posso imprimir ou o total ou a parcela. O que significa a parcela? Se caso alguma paciente de vocês parcelarem o valor, colocarem, por exemplo, em várias vezes, vocês podem emitir o recibo só daquela parcela daquele mês ou do valor total. Aqui, nesse caso, eu vou botar total, que foi pago integral, e ele vai ter aqui, então, o meu recibo, vai ter o nome da paciente com CPF, valor e tudo, e os dados do médico, tá? Então, vai ter isso tudo aqui para vocês imprimirem, então. O que eu tenho aqui também vai ser o nosso resumo do período, ou seja, rolando um pouquinho a página aqui, vocês vão ver que vai ter um resumo. Ele basicamente é quase um mini relatório de vocês aqui desse caixa, já aqui dentro do caixa. Para quê? Vão ter aqui os meus lançamentos, aí vai ter os meus créditos de 2.500 e débitos, por enquanto, eu não tenho nada. Então, ele vai mostrar o que teve no total desse período.
E qual que é o período? O período que eu filtrei aqui em cima, ó, só do dia de hoje, tá? Então, se eu tivesse botado do mês inteiro, ia aparecer coisas do mês inteiro. Um pouco mais para baixo, a gente vai ver os créditos por forma de pagamento. Então, vai aparecer tudo que eu lancei aqui com vocês, então, separados aqui para a gente poder saber que tipos de formas eu aceitei. Saldos por centro de custo, tudo isso veio da agenda, tá? E por conta corrente não atribuído. Eu logo já vou mostrar para vocês o que significa o centro de custo e conta corrente. Por quê? Aqui dentro do nosso caixa, além de tudo que a gente está recebendo da nossa agenda, a gente vai poder também fazer lançamentos financeiros. Ou seja, eu não preciso usar só meu caixa para receber valores dos pacientes. Eu posso utilizar esse caixa para poder enviar, poder pagar contas, enfim, ter esse controle financeiro da minha clínica também para pagar contas, para receber valores de algum produto, por exemplo, que eu vendi, que não está na agenda, não está registrado em agenda. Então, vocês conseguem usar o caixa também para o dia a dia de vocês. Para fazer lançamentos financeiros, nós vamos ter aqui o botão de adicionar, para eu poder, então, fazer lançamentos. Que isso vai servir para quando eu não estiver utilizando a agenda para colocar valores no caixa, quando eu preciso de fato, eu quero usar então o caixa para pagar uma conta, enfim. Então vocês conseguem utilizar esse lançamento para isso, tá? Mas, para o lançamento financeiro ficar completo e para vocês deixarem ele mais organizado, a gente vai ter isso que eu falei antes do nosso centro de custo e das nossas contas correntes, que é o que aparece aqui embaixo, tá? Como eu disse para vocês, tudo que vem da agenda, ele entra com o centro de custo agenda. Vocês podem registrar, deixar cadastrados outros centros de custo para fazer esses lançamentos. E para que vão servir? Eles são uma forma de categorizar o caixa de vocês e deixar ele mais organizado, inclusive para tirar relatórios. Então, na prática, vai ser dessa forma. Vocês vão vir aqui nas configurações e vai ter uma aba de centros de custo e uma de contas correntes. Os centros de custo, para vocês entenderem, é uma forma de vocês nomearem, então, o que vocês vão lançar, o que eu estou utilizando esse lançamento. Então, para dar um exemplo aqui, eu vou ter departamento de pessoal. Então, se por um acaso vocês um dia fizerem assim um lançamento ali no caixa para pagar os funcionários de vocês, utilizar o que estava no caixa, vocês podem fazer um lançamento de um débito e cadastrar e registrar com o centro de custo o departamento de pessoal, para vocês saberem que esse valor que está sendo tirado é sobre esse assunto, tá? Então, essa categoria. Eu posso também ter centros de custo de despesas administrativas, ou seja, tudo que eu for lançar de conta de água, de luz, de internet, eu posso sempre vincular um centro de custo de despesas administrativas. Então, isso vai ficar mais fácil para depois vocês olharem o caixa e ver do que significa, não só pelo nome, mas também pelo assunto, pela categoria. E vai ter relatório sobre isso, então sobre centro de custo. Vocês vão conseguir tirar um relatório só por centros de custo e eles vão estar ali vinculados. O que eu já gastei de despesas administrativas, o que eu já paguei de departamento pessoal, enfim, vocês vão poder separar isso, tá? Para fazer isso é só vir aqui em adicionar e dar um nome. É bem simples e vocês podem botar o nome que vocês quiserem para se organizar, tá? Então, aqui eu já tenho uns exemplos, despesas administrativas, departamento de pessoal, energia elétrica, enfim, vocês podem estar categorizando. Outro para vocês cadastrarem são as contas correntes. O que significa isso, tá? Vocês podem estar vindo aqui em adicionar e colocar o número de contas para vocês saberem, por exemplo, eu estou pagando uma conta, mas aonde que eu tirei o valor? Em qual conta que eu tenho? Porque existem clínicas que têm diversos números de contas, né? Trabalham com mais que uma e às vezes para não ficar confuso, vocês podem então registrar o número da conta para saber, paguei pelo aplicativo do Banco Itaú, estou depositando em outro banco. Isso vocês vão botar aqui o banco, a agência, a conta, só que lembrando, tá, pessoal, isso não tem nenhum vínculo com o banco, tá? Então, isso tudo que tá aparecendo aqui, número, vocês não vão estar informando nada ao banco, isso é para vocês se organizarem, tá? Então, é bem para eu vincular e saber para onde tá indo, da onde eu tô tirando. Vou usar isso com vocês na prática para fazer mais sentido, tá? Vou voltar aqui no meu financeiro caixa e vou fazer, então, um lançamento financeiro com vocês. Vou vir aqui em adicionar e vou botar o vencimento para hoje, tá? Então, hoje eu estou lançando uma conta.
Tipo de lançamento. Aqui eu vou botar que vai ser um débito, tá? Porque eu tô tirando. Tem crédito, se eu quisesse incluir um valor no caixa, e tem o débito. Então eu vou botar que é um débito. Tô tirando do meu caixa para pagar. Recorrência. O que significa? Se por um acaso eu botar que sim, ele vai pedir por quantos meses esse valor vai ficar debitando do meu fluxo de caixa. Isso serve se algum dia vocês, por exemplo, comprarem um equipamento e vocês têm que pagar todo mês aquele equipamento num valor igual. Todo mês é um valor X. Vocês podem botar aqui em quantos meses vai ser debitado isso, para vocês lembrarem, inclusive. Agora, se o valor muda, por exemplo, um lançamento de uma energia elétrica, na conta de luz que muda, aí é indicado vocês não botarem recorrência, porque cada mês vai ser diferente o valor, tá? Então, eu vou botar aqui não é recorrente. E aqui vai pedir pago para o recebido de. No caso, a gente está fazendo um débito e nós vamos pagar para. Eu vou botar aqui a internet, tá? Depois aqui vai ter um campo para nota fiscal, se eu quiser colocar o número, para ter um controle. Aqui também vai ter profissional, se eu quiser vincular. O do profissional, ele é usado às vezes assim, se por exemplo vocês têm vários médicos na clínica e vocês estão pagando, por exemplo, a conta do telefone de um determinado doutor. Enfim, então isso vocês podem estar vinculando, mas não é obrigatório. Procedimento também é opcional, tá? Se vocês estão comprando equipamento, por exemplo, para fazer um determinado procedimento, então vocês também podem estar vinculando aqui a um procedimento. Valor. Eu vou botar aqui a internet, vai ser R$120, tá? Forma de pagamento. Vou informar que vai ser um boleto. Vou pagar no boleto. E aqui que vai entrar o que eu acabei de mostrar para vocês, o centro de custo. Para que eu estou vinculando? Estou pagando a internet para quê? Despesas administrativas, que era o que eu tinha cadastrado ali, tá? Então, eu tinha ali como despesas, então vai ficar mais fácil depois para eu encontrar. E conta corrente. Eu estou pagando, eu estou tirando da onde? Então, eu vou pagar, por exemplo, do aplicativo do Itaú, enfim, e vocês podem estar vinculando a uma conta, tá? Então, para vocês saberem de onde está saindo esse valor. Aqui embaixo, aqui vai ter a bandeira, se caso fosse no cartão, e aqui embaixo, se fosse no cheque. E vou salvar. Então, no dia de hoje, a gente está colocando, vou filtrar aqui de novo para o dia de hoje, 28. Tenho aqui, então, todos os meus pacientes e vou ter o meu outro lançamento, que é a internet. Então, vejam a diferença desses aqui. Vai ter várias coisas que vocês vão notar que muda. Ou seja, esses pagamentos da agenda já entravam todos baixados, confirmados que pagaram. Agora, a internet, ele não está com esse símbolo de baixado. Ele está aqui, ó, com um ponto de exclamação escrito vencido. Por que vencido? Porque a partir de hoje, que é a data do vencimento, ele já vai estar vencido. Então, já está me dando um alerta que eu tenho que pagar. Se fosse amanhã, por exemplo, ele estaria a vencer. Tá? Então, vai ter essa diferença. O que eu vou ter aqui também é a informação que vai ser a forma de pagamento no boleto. Centro de custo mudou. Eu não tenho mais como agenda, eu vou ter como despesas administrativas. A conta, que não tinha nos outros, aqui eu já estou informando de onde está saindo o valor e o valor aqui está em negativo, em vermelho, porque estou pagando R$120, tá? Então, esse aqui é um lançamento. Só que eu lancei, mas é sempre muito importante eu frisar para vocês que fiz o lançamento, mas eu sempre tenho que dar a baixa. Ele não vai informar, não vai confirmar que pagaram automaticamente. Venceu, ali chegou no dia, confirmou. Não, vocês têm que dar a baixa manual. Por quê? Porque isso a gente chama de fluxo de caixa previsto. Eu posso, no início do mês, por exemplo, lançar todas as minhas contas no fluxo de caixa que eu tenho que pagar no mês inteiro. Mas não quer dizer que esses dias ali eu já estou pagando. Eu estou só informando que eu tenho que pagar. Estou fazendo uma previsão para o meu caixa. Mas para eu confirmar, eu vou ter que vir aqui e confirmar a baixa. Eu lancei, mas eu tenho que confirmar que eu paguei. Então, hoje, agora, está baixado no dia 28. Então, está tudo certo, tá? Isso é importante eu dar a baixa como débito, né? Eu lancei um débito, mas também como um crédito. Então, se eu vier aqui em adicionar e colocar o tipo de crédito, ele também vai estar pendente de baixa. Eu também tenho que confirmar que eu paguei, tá? E isso é legal porque, por exemplo, eu vou botar aqui um exemplo no dia 31, que vai ter um crédito para vocês. E eu vou fazer aqui uma venda de produto de colágeno. Só para dar um exemplo para vocês de um lançamento que vai estar a vencer, tá?
O valor aqui vai ser R$100, vou colocar o centro de custo, daí eu poderia ter incluído aqui, então, um de, recepção, né, a recepcionista, depois eu posso comissionar ela, enfim. Então, eu vou estar informando aqui, posso estar informando um centro de custo específico, tá? Aqui também a forma de pagamento, vou informar que eu vou receber de um Pix, tá? Eu vou salvar. Vou só informei aqui, vou fazer um crédito com vocês. Aí eu vou filtrar aqui, ó, pro dia 31 de julho para vocês verem a diferença. No dia 31, a venda de produto, eu vou receber R$100. Então, vamos supor que hoje a minha paciente, ela pegou um produto e ela vai pagar só segunda-feira, tá? Eu também lancei aqui, eu também não estou confirmando que eu recebi esse valor, eu só estou lançando. Até para eu lembrar que esse valor deveria entrar na segunda, tá? Só que diferente da internet, que ele já estava vencido, esse ele está com outro símbolo que ele está a vencer, tá? Então, ele está para vencer ainda. Se ela pagar antes, eu posso clicar aqui e confirmar. E o legal é que se eu informar isso todo mês, né, eu vou deixar todas as contas do mês, eu vou poder utilizar esse meu filtro dos lançamentos que estão pendentes. Então, assim, eu posso passar o mês e chegar no último dia e dizer assim, bom, eu vou dar uma olhada agora no meu caixa, se ficou algum pagamento para trás, algum lançamento para trás. Então, eu posso botar aqui do dia 1º de julho até dia 31 e filtrar para todos os pendentes. Eu posso ver o que falta. A única coisa que falta aqui é entrar esse valor aqui da minha venda, mas se tivesse faltado eu pagar alguma conta, ele também ia aparecer porque ele está pendente. Vamos supor que essa paciente ela vai pagar, já pagou antecipado, e eu posso confirmar que ela pagou, e ele vai sumir, ó. Por que ele sumiu daqui? Porque eu estou com o meu filtro ainda de pendentes. Se eu colocar todos ou baixados, ele vai estar aparecendo, então, aqui bem certinho para mim, tá? Então, é por isso que é legal essa parte do filtro, porque vocês vão ver, ó, venda de produtos foi baixado. Então, tanto no crédito quanto no débito, você sempre deem a baixa, tá? Para confirmar e, de fato, aparecer certo nos relatórios. Porque a gente também vai ter relatórios de fluxo de caixa previsto, que é todos os lançados, e aquele realizado, que são os que estão baixados, tá? Então, vai ter aqui toda essa função. Isso aqui, então, é o nosso fluxo de caixa, tá? E agora a gente vai passar para outras etapas aqui que nós temos. O que a gente tem ainda dentro do nosso financeiro vão ser os nossos orçamentos. Então, deixa eu sair aqui do caixa e voltar para a nossa página mais inicial aqui. Nós vamos ter aqui também os nossos orçamentos. E eu vou começar mostrando para vocês a parte dos orçamentos novos, então. O que é aqui, tá, pessoal? A gente tinha a parte dos orçamentos pacotes, que vocês viram que na última atualização a gente deixou apenas para visualização, e agora vocês têm que fazer tudo na parte dos novos, tá? Na parte dos novos, eu vou clicar, e é onde vocês hoje vão conseguir fazer a parte dos orçamentos de cirurgia e também de pacote, tá? Eu vou fazer um de cada para vocês. Para eu fazer um orçamento, eu tenho duas formas de entrar no orçamento, tá? Uma delas é aqui que eu mostrei para vocês em financeiro orçamentos novos. Outra forma é vocês dentro do prontuário do paciente ir em orçamentos novos já dentro. A diferença é apenas porque aqui que eu estou indo por fora, eu vou ter que incluir o nome do meu paciente. E se eu já estou no prontuário, ele vai já estar incluído sozinho, tá? Eu vou começar então com um orçamento de cirurgia. Eu vou vir aqui em adicionar, vou fazer um novo orçamento. E vai estar aparecendo aqui, então, o nome do médico, vai pedir o paciente, então por isso que eu disse para vocês, estou entrando por fora, não estou dentro de um prontuário, então ele vai pedir o meu paciente, tá? Vou botar, por exemplo, a Cíntia. E vai pedir aqui o tipo de orçamento. Vou fazer cirurgia. O que é muito importante, pessoal, é vocês terem cadastrado já o nome da cirurgia lá nos procedimentos, aqui na parte das cirurgias na configuração, tá? Isso tem que já ter cadastrado, porque na hora de eu adicionar, eu vou ter que buscar aquilo que eu cadastrei, tá? Na hora de adicionar a cirurgia, ele vai pedir aqui qual que é. Então, eu posso escolher aquela que eu quiser. Eu tenho, lá na parte das cirurgias, eu posso cadastrar os itens, que se eu clicar, por exemplo, aqui, ele já vai preencher automaticamente, ó, com valores. Mas não se preocupem, tá? Tem muita gente que pede pra gente, mas eu não sei o valor. Vocês podem botar, enfim, um valor mais fictício, porque na hora do orçamento ele vai alterar totalmente. Então, vocês vão conseguir mexer, tirar item e incluir item, tá? Então, isso é super editável.
Mas existe aquele que você só coloca, como por exemplo, só quero botar o nome e os itens eu vou ver depois. Então, vamos supor aqui a rinoplastia, não tem nenhum item. Então, eu posso estar incluindo agora. Então, eu posso colocar, por exemplo, o médico. Eu posso pôr o hospital, o anestesista. Então, vocês vão fazendo a inclusão dos itens e colocando os valores, tá? Então, eu vou botar aqui os valores para esse paciente específico. Então, botei aqui vários itens, tá? Para essa minha cirurgia e vou adicionar. Essa minha cirurgia, então, vai já estar aqui como rinoplastia. Vão ter todos os meus itens aqui e o valor total de 10 mil, certo? O que eu vou ter aqui embaixo também, tá? O valor da soma total desses itens. Vou ter um campo de desconto, se eu quero que passe aqui no meu orçamento um desconto para esse paciente, porém, eu posso também utilizar o desconto lá na agenda, tá? Na hora de cadastrar no Cifrão, vocês viram que tem a opção de dar desconto na hora também. Então, isso é opcional. Vai ter o total aqui, então, de 10 mil, que eu não dei nenhum desconto, e vai ter o valor financeiro. Isso vocês não vão ter na parte dos orçamentos de pacotes de procedimentos. O que é o valor financeiro, tá, pessoal? Vocês viram que eu botei 3 itens, tá? Vai ter o médico, o hospital e o anestesista. Só que para minha clínica, eu não vou receber a parte do hospital e o anestesista. Isso vai ficar para o hospital e para o anestesista. Para mim, eu vou só receber os 6 mil. Mas o paciente, logicamente, vai receber um orçamento com o valor de 10 mil reais dessa cirurgia. Então, o que é o valor financeiro? É aquele valor que eu vou cobrar no cifrão da minha agenda. Tá? Então, ele vai ter até uma mensagenzinha, se vocês, caso esquecerem, ó. Ao preencher o campo, o valor informado será o valor pendente para registro de pagamento no cifrão do agendamento, para vocês não esquecerem, tá? Então, eu posso receber os 10 mil e depois repassar para o hospital e para o anestesista? Posso, só que depois que vocês receberem os 10 mil, vocês vão ter que ir lá no caixa, fazer um lançamento de débito para repassar esse valor lá. Então, para evitar toda essa função de receber e tirar, vocês podem receber apenas o que vocês vão estar de fato recebendo na clínica, que é os 6 mil do médico, tá? Então, aqui no valor financeiro, eu vou colocar os 6 mil. Mais para baixo, nós vamos ter a forma de pagamento. Vamos ter à vista ou parcelado. Isso também vocês não precisam se preocupar em forma de pagamento, porque se o paciente, vocês botarem parcelado, o paciente pagou à vista, ou vice-versa, lá na agenda não vai mudar, tá? Vocês vão informar isso lá. Mas aqui é mais para constar no orçamento. Então, como é que vai funcionar? Então, se eu botar à vista, vai ficar o valor. E se eu botar parcelado, vocês podem informar que vai ter que dar uma entrada, por exemplo, de 5 mil. E o restante em uma vez de 5. Ou se eu botar 2 vezes, ele já muda para 2 de 2.500. Ou 3, vocês conseguem. Então, vocês conseguem colocar aqui para ele já calcular sozinho, tá? E vai ter as informações gerais aqui. Nas informações gerais, vocês podem botar o que vocês quiserem referente a esse orçamento, tá? Parcelamento de algo, enfim. E eu vou botar, por exemplo, aqui à vista com desconto, ou vocês podem botar um pagamento a combinar, enfim. Aqui é para vocês utilizarem como quiserem, tá? Eu vou salvar esse orçamento aqui e ele já vai constar na minha lista de orçamentos. Aqui no dia de hoje eu fiz um orçamento de cirurgia para Cíntia, tá? Valor de 10 mil reais com valor final de 10. O que eu posso fazer aqui ainda é editar, porque eu ainda não vinculei a nenhum agendamento, tá? E posso visualizar. Para visualizar eu clico aqui no olhinho. Ele vai abrir aqui para mim o orçamento com o cliente, a parte da cirurgia com especificado cada item, tá? Para ficar o valor total. Ah, eu não quero que apareça quanto custa o médico, o hospital. Não tem problema, vocês têm uma forma de ocultar esses valores unitários nesse botão. Ó, ele já muda, ele já vai aparecer só o valor total. Ah, eu preciso vir mostrar porque ela vai precisar saber quanto vai pagar lá no hospital. Tudo bem, vocês deixam então para visualizar, tá? Mais para baixo vai ter a forma de pagamento, com a entrada que eu coloquei, restante em 2 parcelas, tá? E aqui vai ter as observações que vocês vão incluir. E isso aqui tudo eu posso imprimir, tá? O que eu posso fazer aqui também, que às vezes tem clientes que nos pedem, eu posso deixar um orçamento específico ali para, né, como se fosse um básico. Eu não consigo deixar um básico, mas eu consigo reaplicar esse orçamento para outros pacientes, porque um orçamento é algo muito pessoal, então não é para todos que a gente vai aplicar sempre o mesmo valor.
Então, vamos supor aqui que a Cíntia, ela fez esse orçamento, mas existe uma outra paciente que os valores, ela vai fazer na mesma semana, talvez os valores vão ficar iguais. Então, vocês têm a função de vir aqui, ó, e copiar. Vocês podem botar, então, um outro paciente aqui, a Jaqueline, por exemplo, e eu copio. Então, ele vai reaplicar esse mesmo orçamento para outra paciente, mesmos valores, condições e tudo, tá? Então, vocês não precisam fazer do zero, vocês vão ver e reaplicar. Esse orçamento aqui, como eu ainda não vinculei, vou vir aqui em editar, ele tá pendente, tá? Vocês vão ver que tem a função de botar pendente. Ele também tem um botão de eu recusar esse orçamento, então se a paciente não quer, eu consigo recusar e eu consigo aceitar. Mas se caso essa paciente aceitar e vocês vincularem lá no agendamento, ele vai dar o aceite sozinho, tá? Então, o recusado que seria mais utilizado nesse caso para vocês não deixarem esse orçamento ali na pendência, tá? Mas se vincular ali a um agendamento, ele já vai dar o aceite sozinho. Certo. Então, vamos supor que eu atendi a Cíntia, passei esse orçamento e ela quer agendar a cirurgia, ela aceitou. Como é que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui no botão adicionar, como se eu fosse agendar a paciente normal. Vou buscar a minha paciente, a Cíntia. Vou buscar a data que ela vai fazer essa consulta, essa cirurgia. E vou colocar o horário. Certo. Botei o horário aqui. Só que ao invés de eu buscar o tipo de compromisso aqui, como cirurgia, enfim, procedimento, eu vou vir aqui nos meus orçamentos, tá? E o primeiro que está aparecendo é aquele que a gente acabou de fazer, que ele está disponível. Ó. Quando eu clico, ele já vai preencher que o tipo de compromisso é cirurgia e já vai aparecer qual que é a cirurgia que ela vai fazer. E eu salvo. Certo. Vamos olhar como é que ele ficou esse agendamento. Vou pular lá para o dia 31. Então, vai ter a minha paciente aqui, Cíntia, agendada, cirurgia de rinoplastia e o meu cifrão tá R$6.000. Então, quando eu imprimir o meu orçamento, vai ter o valor de 10, mas o meu cifrão tá 6. Por quê? Porque o meu valor financeiro que eu mostrei para vocês, que é aquele que vai ser cobrado na agenda, que é só do médico, vai estar sendo cobrado aqui. O restante ela vai pagar para o hospital e para o anestesista, tá? Então, é por isso que é importante vocês utilizarem o valor financeiro se vocês não querem depois ficar fazendo todo aqueles lançamentos e tudo para tirar o valor e fazer o repasse para o hospital, por exemplo, tá? Então, aqui vocês vão simplesmente cobrar, né, como vocês querem, ela vai fazer uma transferência, um Pix, enfim. Aí vocês conseguem fazer o registro e vai estar pago, então, esse valor, tá? Então, é a função de eu agendar uma cirurgia. Sempre é bem importante fazer um orçamento, porque daí você vai conseguir linkar todos os itens para essa paciente, tá? O que mais que eu posso fazer dentro de orçamento são os pacotes de procedimentos. A gente atende muito cliente que às vezes utiliza para fazer sessões, tá? Então, a gente pode fazer isso para só um procedimento ou para vários, para eu poder controlar e gerenciar bem esses meus procedimentos. Eu vou vir aqui nos meus orçamentos, voltar aqui, e ele vai poder, então, me levar para os orçamentos normais. Só que lembra que eu falei para vocês que eu tenho duas formas de fazer orçamento, ou por fora aqui, ou dentro do meu prontuário. Então, se eu quiser, por exemplo, estar dentro aqui da paciente Jaqueline, do prontuário dela, vai ter aqui, no final, aqui vai ter os orçamentos novos. Então, eu já posso fazer aqui no atendimento para ela mesmo. Ah, eu tô atendendo a Jaqueline e eu quero fazer um orçamento para ela de um pacote, que ela vai fechar comigo. Então, eu vou vir aqui em adicionar, vocês vão ver que é a mesma coisa, só que eu tô aqui dentro do prontuário e o nome da paciente já preenche automaticamente, daí já fica mais fácil também. E o tipo de orçamento aqui, agora vai ser de procedimentos e pacotes, tá? Vou adicionar o procedimento e vou buscar, então, que nem a cirurgia, vocês já vão ter que ter adicionado lá nos procedimentos o que vocês vão fazer. Então, eu posso, por exemplo, fazer peeling. Estou fazendo um pacote de sessões aqui de peeling para essa paciente. Vou botar que vão ser, por exemplo, 3 quantidades, tá? Posso informar aqui o valor. Posso dar desconto aqui? Posso, mas eu posso também dar desconto lá na agenda, tá? Então, isso fica bem a critério de vocês. Adicionei aqui, então, o peeling, 3, 250, que fica 750. Como é um pacote, eu posso não só fazer esse, como eu posso fazer mais. Eu posso incluir mais coisa, porque eu estou fazendo um pacote promocional para essa paciente. Então, eu vou adicionar novamente aqui
E posso colocar, por exemplo, um preenchimento, tá? Então, vou fazer um só aqui de preenchimento no valor de 1.200. E uma quantidade, tá? Vou fazer só uma quantidade, 1 ml, tá? Preenchimento, o valor total ficou 1.950, tá? Também posso dar desconto aqui no meu orçamento. A forma de pagamento, que nem eu mostrei para vocês, posso botar lá parcelado, depois ela paga à vista, enfim. Isso vai ser a critério de vocês. Observações gerais, vou colocar aqui pagamento a combinar, se ela quiser parcelar, enfim. E vou salvar. Lembrando que todos esses orçamentos, pessoal, a gente pode adicionar a galeria do paciente, tá? Vocês têm essa função de deixar ligado aqui para o paciente ver com o login e senha dele, se caso vocês optaram para enviar login e senha para o paciente. Salvei aqui, então você vai ver que vai ter o meu procedimento pacote no valor de 1.950 e a mesma coisa da cirurgia, tá, pessoal? Posso visualizar. Vai ter aqui, então, os dois procedimentos, valores unitários e quantidades com o valor total. Posso ocultar também, se eu quiser, só que apareça o valor total. E posso imprimir, tá? Outra coisa que eu também posso fazer igual à cirurgia é copiar e reaplicar esse orçamento para outras pacientes, tá? Então, também posso copiar e passar para outra paciente que vai fazer a mesma coisa. Agora, como é que a gente vai agendar todas essas sessões aqui? Então, legal, quando vocês trabalham com sessões, eu defendo muito essa parte dos orçamentos de pacotes de procedimento, porque isso vai ajudar muito vocês a controlar, gerenciar essas quantidades. Então, eu vou vir aqui em adicionar e vamos começar, então, a marcar para essa paciente. Vai ser a Jaqueline. Eu vou marcar ela para o mês que vem. Vai ser para o dia 4. Tá? Então, vou botar aqui que ela vai vir às 9 horas da manhã. E ao invés de eu botar tipo de compromisso, como se eu fosse marcar normal, eu vou vir aqui nos meus orçamentos, porque eu tenho meu pacote aqui, ó, que é o primeiro, porque foi o último que a gente fez, que está disponível. Vou clicar e ele já vai preencher automaticamente procedimento. Vão ter o peeling e o preenchimento, mas, diferente da cirurgia que eu já salvei, eu vou ter que gerenciar o pacote, porque a gente tem diversas funções aqui, a gente tem diversas sessões e mais que um procedimento. Na terceira linha aqui é onde vocês vão gerenciar isso. Então, olha que legal. Eu vou ter aqui meu peeling, que eu tenho 3 sessões, e o preenchimento, que eu tenho 1. Não foi consumido nada de nenhum. Então, eu posso informar que ela vai fazer um peeling e o preenchimento ela ainda não vai fazer. Posso. Então, eu posso fazer um só? Posso. Não tem problema nenhum, tá? Quero fazer um de cada? Também dá. Mas, para fazer o exemplo aqui, vou botar 1 aqui e nenhum do preenchimento e vou salvar. Então, lá no dia 4, vamos só ir lá no dia 4 para ver esse agendamento. Ó, a Jaqueline está aqui, com esse orçamento aqui vinculado, e o meu cifrão está no valor de 1.950, porque ele é um pacote, tá? Então, vocês vão ter todo esse valor aqui que está vinculado. Eu posso já agendar os próximos? Pode sim, não tem problema nenhum. Se ela quiser esperar, agendar, né, depois, também dá, tá? Então, vocês podem estar utilizando o mesmo pacote. Mas a gente vai hoje, agora, então, mostrar para vocês como é que vai ser gastando todas essas sessões aqui que eu estou utilizando no meu pacote, tá? Então, eu vou botar a Jaqueline novamente para outro dia, para o dia 11. E vou botar também o mesmo horário. Também vou vir aqui na parte do pacote que está disponível. E lembrando que eu tenho aqui na terceira linha, gerenciar. E olha só, eu tinha 3 e eu já consumi uma do peeling, porque eu já agendei 1. Agora eu posso fazer mais 1. E nessa segunda, ela vai aproveitar e fazer o preenchimento também. Então, eu vou fazer 1 de cada dessa vez. E vou salvar. Certo. Então, lá no dia 11, ó, vai ter aqui também com os meus 1.950, agendada às 9 horas da manhã. Vamos agendar mais uma vez. A Jaqueline. Eu vou botar ela para o dia 18, uma semana depois. E vou botar o mesmo horário. Mesma coisa, pacote disponível. Terceira linha aqui. E vejam que mudou já. Eu tinha 3 peelings, ela fez, já agendou 2. Falta ainda 1. E o meu preenchimento, que eu tinha 1, ela já fez no outro agendamento, então já está utilizado, não consigo mais botar. Então, isso já me ajuda a lembrar que ela já fez 1. E eu vou, então, utilizar esse último aqui, peeling, que ela tem.
tá? Então, se eu for lá no dia 18, ela vai ter o mesmo valor, vai ter a Jaqueline com o mesmo orçamento. Se por um acaso ela entrar em contato comigo querendo agendar novamente com esse orçamento, ele já vai mudar um pouco. Quando eu buscar a Jaqueline, os meus orçamentos, o meu pacote já está utilizado. Mesmo se eu clicar em cima, ó, na terceira linha, ele já está utilizado, então eu não consigo mais agendar esse mesmo pacote, tá? Então, a parte do meu gerenciamento de quantidade já vai estar resolvido, porque eu não vou me perder na quantidade se eu usar sempre o mesmo orçamento. Então vai estar tudo certo. Mas agora, o que é bem importante é a gente saber como é que funciona o pagamento desse pacote, tá? Então, a parte do gerenciamento de quantidade, tudo certo, ele vai me avisar ali que está já utilizado, não vou me perder. Mas os valores, como é que vai funcionar? Eu posso, se eu estou sempre vinculando todos esses agendamentos a um orçamento específico, eu posso tanto incluir e colocar o valor que ela vai pagar tudo no primeiro dia, eu posso cobrar dela toda vez que ela vem um pouco, ou ela quiser pagar uma parte no início e uma parte só no fim, tudo bem, não tem problema. Porque se vocês estão usando o mesmo orçamento, ele vai informar aos outros agendamentos que está sendo pago esse valor. Então não vai ser cobrado mais que uma vez. Isso eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos supor que no dia 4, a paciente Jaqueline quer pagar uma parte. Então eu vou clicar no meu cifrão, o meu total é 1.950. Mas ela não vai pagar tudo agora, ela vai pagar, então, R$1.000. Então, como eu disse para vocês bem lá no início, o subtotal que é editável, e é onde eu posso ajeitar, então, botar esse valor que ela está pagando de fato hoje. Ela vai me fazer um Pix de R$1.000, tá? Então, eu vou registrar aqui, no dia 4. O meu cifrão não mudou, tá? Porque ela não pagou tudo, mas, se eu botar meu mouse em cima, de 1.950, ela já pagou 1.000. Se eu clicar, já vai aparecer o histórico quando ela pagou 1.000. Dia 28 hoje, tá? Beleza. Vamos para um outro dia. Vamos lá no final. Dia 18. Meu cifrão, ó, 1.950 pago 1.000. Vocês veem que todos os agendamentos ali vão informar que naquele dia específico ela vai pagar. Então, se eu for aqui, ó, já vai estar ainda aparecendo. E nesse último dia do dia 18 é onde ela vai pagar o restante do valor. Ela combinou comigo que ela vai pagar então o resto. Também no Pix, tá? Então, o subtotal já diminuiu, né? Já ficou 950, porque foi pago 1.000, e eu já registro. Então, ela pagou aqui no dia 18, tá? E vejam que meu cifrão ficou verde e o valor total já tá pago. Vamos olhar como é que ficou os agendamentos anteriores, porque estava tudo vermelho. No dia 11, ó, meu cifrão também ficou verde, valor total pago. No dia 4, também ficou verde, valor total pago. E os dias que foram pagos, tá? No caso, tudo hoje, porque eu tô lançando hoje, mas se fosse os dias específicos, vai aparecer o dia que ela tá pagando de fato, tá? Então, isso também me ajuda a controlar os valores, tá? Isso é bem importante, porque daí vocês não se perdem, né? Na parte de cobrar, na parte de gerenciar quantidades, não acabam fazendo mais do que foi acordado, né? Então, isso ajuda muito. E lembrando, pessoal, que é muito importante que quando vocês estão fazendo ali, utilizando essa parte da agenda dos pagamentos nos cifrões, vocês veem que eu faço tudo no cifrão para ficar bem certo no meu fluxo de caixa e para os meus relatórios não ficarem confusos, tá? Se por um acaso acontecer de uma paciente um dia não ter orçamento, ter uma consulta normal, e ela agendar hoje, mas ela quiser pagar outro dia, isso é importante porque vocês vão ter que voltar no dia do agendamento que ela não pagou, que o meu cifrão vai estar ainda vermelho, e registrar o pagamento naquele dia que faltou ela pagar. Nunca agendem a paciente naquele dia que ela veio pagar, fazer um novo agendamento e registrar o pagamento naquele dia, tá? Por quê? Porque no dia anterior ali que ela não pagou, que ela ia voltar para pagar, ele vai ficar em aberto. Toda vez que eu adicionar um paciente ali que ele está com algum pagamento em aberto, ele dá uma mensagem para mim que ela possui pagamentos em aberto. E meu relatório vai ficar confuso porque eu abri um novo agendamento, informei ali o pagamento, mas o anterior, o dia que ela veio de fato, não foi registrado lá. Como é que vocês buscam, tá? É importante eu mostrar para vocês a lupa. Quero saber, então, que dia que ela veio. Ela veio uma semana depois, mas eu não lembro se ela veio na terça, na quarta. Aí eu posso buscar pelo nome aqui. Estou buscando, por exemplo, a Jaqueline. Aparece todos os dias que ela veio, tá? Então, vocês conseguem ver aqui os dias que ela veio para buscar, de fato,
o cifrãozinho lá, o dia, por exemplo, ela veio, deixa eu ver se eu tenho um agendamento aqui, 27/6, deixa eu ver se foi agendado. Vocês vão buscar lá, ela não veio, ela não pagou, por exemplo, aqui, ó. Essa paciente aqui, busquei ela e o meu cifrão aqui tá vermelho. Eu tenho que buscar e registrar no cifrão daquele dia que faltou ela pagar, tá? Nunca abram um novo agendamento para registrar o pagamento do dia que ela tá vindo, sempre voltem. Então, a Lupa ajuda muito isso no registro, tá? Sempre utilizem assim para os relatórios darem certo. Bom, vimos os orçamentos de cirurgia, de procedimento. Outra coisa, antes de eu mostrar relatórios para vocês, é aqui o nosso estoque, tá? O nosso estoque, a gente vai ter duas abas, que são os produtos e a movimentação. Nos produtos, é onde eu vou informar o nome de todos os produtos que eu vou estar utilizando para movimentar, para incluir, para comprar, enfim, tá? Então, é onde vocês vão fazer isso. Aqui eu já tenho alguns cadastrados, toxina botulínica, caixa de agulhas, ácido hialurônico, tá? Então, eu posso vir aqui em adicionar, colocar o nome do produto, então eu vou botar, por exemplo, luvas. Posso botar o nome de um fabricante. O custo desse produto, tá? Então eu vou botar R$25, por exemplo. A unidade de medida, sempre lembrar, tá, pessoal? Se eu tô comprando luvas, eu posso botar par, posso botar unidade, posso botar caixa, mas quando eu for movimentar, vou botar lá uma entrada e uma saída, eu tenho que usar a mesma unidade de medida. Então, se eu botar aqui unitário e lá na movimentação eu botar caixa, ele não vai ficar igual. Então, você só tem que cuidar isso, tá? Mesma coisa de um ácido hialurônico. Vocês têm que ver se você vai botar por ml, por caixa, por unidade, tá? Então, vocês só cuidem isso. Aqui, no caso, eu vou botar como caixa, porque daí eu vou dar sempre a baixa e a compra por caixas, tá? Aqui, então, eu coloco que ele está ativo, para deixar para aparecer para mim. Fornecedor não é obrigatório botar, mas se vocês quiserem para ter um controle, podem colocar. E vai ter o nosso estoque mínimo, para que ele serve, tá? Eu não consigo, por exemplo, trabalhar no consultório se eu não tenho, por exemplo, 2 caixas no mínimo para eu trabalhar. Para que isso é importante? Porque aqui na parte dos produtos, se eu tiver abaixo do meu estoque, na minha quantidade, ele já vai ficar em vermelho para me alertar que eu tenho que comprar. Então, eu vou botar 2 unidades aqui de caixas, no caso, e salvar. Tá? Então, ele vai registrar aqui, na parte dos produtos, as minhas luvas. E vejam que ele está diferente dos outros. As minhas luvas estão em vermelho e está zerado. Por quê? Porque está abaixo do meu estoque mínimo. Então, isso acontece quando a minha quantidade, que aqui está aparecendo, é a quantidade real que eu tenho informado, tá? Então, a minha luva está zerada e nós vamos agora resolver o estoque mínimo comprando, adquirindo luvas. Eu vou vir aqui na minha movimentação de estoque. Algo que eu preciso frisar para vocês é, estoque dentro do nosso sistema, ele é muito utilizado para controle de quantidades, tá, pessoal? Ele não vai ter nenhum vínculo com o fluxo de caixa. Então, se eu colocar aqui os meus produtos que eu estou comprando, estou vendendo algo, ele não vai informar o meu caixa isso. Por quê, tá? Porque nem toda clínica utiliza o caixa para comprar produtos de estoque. Às vezes eles preferem estar separado. Mas eu posso dar depois uma alternativa para você de utilizar o financeiro caixa para comprar, enfim. Então, daqui a pouquinho eu já mostro, tá? Vou só fazer a nossa compra das luvas. Então, vou vir aqui em adicionar. Vou procurar o produto que eu preciso comprar, que são as luvas. Tipo de movimento, estou dando uma entrada, porque eu estou adquirindo. Quantidades, eu vou comprar 5 caixas, tá? Aqui que eu falei para vocês da unidade de medida, eu estou comprando quanto? Eu não estou comprando 100 pares, eu estou comprando 5 caixas, porque foi a unidade que eu informei na parte do produto. Descrição. Sala de procedimentos, por exemplo, tá? Posso botar o nome do paciente? Posso, se eu estou comprando algum produto de estoque para um paciente específico, posso botar também. Profissional também vocês conseguem vincular, tá? Mas é opcional. Aqui vai ter uma função de vocês botarem o número do lote. O vencimento, vocês podem estar informando, tá? E também a nota fiscal. E salvo. Vai aparecer, então, hoje minhas luvas, 5 unidades que eu estou comprando de caixas, tá? Vai ter aqui a descrição, sala de procedimentos, com esse lote. Não botei vencimento aqui.
Posso incluir, diminuir, né, utilizar uma caixa, enfim, posso, venho aqui em adicionar, ao invés de, daí eu coloco luvas, ao invés de entrada eu dou saída, tá? Mas, olha só, eu coloquei aqui que eu comprei 5, se eu voltar para os meus produtos, vai mudar o nome ali das luvas, não é mais para ficar vermelho, ele vai ficar preto normal, ó, e vai ter 5 unidades, por isso que eu disse para vocês, isso aqui, se eu movimentar da forma correta, lá em movimentação, ele vai ter aqui, então, a informação correta também das quantidades nessa parte dos produtos, tá? Como eu disse para vocês, não vai informar nada no meu fluxo de caixa, mas eu posso fazer o lançamento financeiro, como eu mostrei para vocês ali, no adicionar, e vocês têm a opção também de vir aqui nas configurações centros de custo e colocar, por exemplo, uma aba de estoque. Pode, daí você vai fazer então um lançamento financeiro, ó, vou ter estoque aqui, então se eu quero informar que eu paguei, né, R$25, aí eu vou vir aqui no meu financeiro, então se eu quero que utilize o meu caixa, eu venho aqui e utilizo o valor que eu estou comprando, então é um débito, posso botar ali, pago para luvas para estoque, por exemplo, e o centro de custo, daí vocês vão utilizar estoque. Então vocês têm a opção de utilizar o lançamento financeiro para a compra do estoque, tá? O que a gente deixa separado é porque tem clínicas que realmente não utilizam aqui no caixa, eles fazem de uma outra forma, então ele não é obrigatório ficar vinculado, tá? Então esse é o nosso estoque ele é bastante utilizado para controle de quantidades, principalmente, tá? E vocês vão ver que vai ter relatório para isso também. Antes de eu seguir aqui para os relatórios, que é a nossa última parte, vou mostrar para vocês que, antes de eu esquecer, a gente viu aqui nas configurações nossos centros de custo para utilizar em nossa movimentação, nossas contas correntes também para vincular. Nas ferramentas, tem duas coisas importantes aqui. Uma delas é a configuração de receitas e orçamentos, porque vocês viram que eu posso imprimir orçamento, os recibos, e aqui é onde vocês vão botar logo, cabeçalho e rodapé. Tá? Então, é aqui onde vocês vão colocar para aparecer os recibos e os orçamentos. E também, vocês vão ter nas ferramentas a configuração de encargos e prazos das formas de pagamento, onde vocês podem informar taxas dos cartões de crédito, débito, tá? Aqui para vocês, para aparecer também em relatório com os valores ali dos cartões das taxas aplicadas, tá? Então, antes de passar para os relatórios, vai ter essas funções para que vocês podem deixar cadastrados. Por último, teremos nossos relatórios, tá? Só que a gente tem vários, eu vou listar para vocês uns mais utilizados, tá? Nós temos aqui, então, vou clicar em relatórios, aqui na aba esquerda, vocês vão ver que quando clica, tem diversos aqui, vocês vão ter muitos. Quais são os mais importantes aqui, mais utilizados no dia a dia, tá? A gente tem o de produtividade, por exemplo, por procedimento, por cirurgia ou só produtividade, tá? Então, aqui vamos supor de procedimento, eu posso botar aqui desde o início do ano até hoje. Sempre ele vai pedir normalmente a data, tá? Vocês podem também colocar se é um paciente específico, se eu não botar nada, não vai puxar de todos. Mesma coisa de procedimento. Se eu clicar em um específico, ele vai puxar só de um. Se eu não clicar em nenhum, ele vai puxar de todos, tá? Também posso ver aqui do médico e se eu quero contar apenas com os atendidos ou aqueles que são agendados que podem não ter comparecido. Quando eu gerar, o que ele vai aparecer? Esse aqui ele aparece a data, quem atendeu, qual que é o procedimento, o paciente e os valores que foram, então, cobrados, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, eu quero ver, vou botar um específico de consulta. Se eu quiser um específico, eu posso ver de todo o ano quem fez apenas consulta, tá? Então, ele vai deixar por procedimento mesmo. Eu posso tanto utilizar aquele com todos os procedimentos, ou apenas um de uma só consulta. Quero ver, então, aqui todos que fizeram Botox, todos que fizeram um determinado procedimento aqui, consigo ver o nome do paciente, o valor que cobrava, se teve desconto e se foi recebido, se tem um valor recebido, tá? Todos os nossos relatórios, eles são exportáveis por Excel, então se vocês precisarem colocar mais algum outro filtro, vocês podem estar utilizando e também imprimindo, tá? Um outro relatório que é muito utilizado vai ser aqui nos recebimentos agenda.
Tá? Então, é onde esse aqui com certeza é o mais utilizado, porque é onde vocês vão poder fazer um fechamento aqui dos recebimentos que vocês fizerem. Então, se eu quiser, por exemplo, só filtrar para o mês de julho, eu posso filtrar, não vou clicar em nenhum aqui para aparecer todos, tá? Só botei o filtro de data. E ele vai aparecer, então, todos os meus agendamentos, vai ter aqui todos os meus pacientes, o que foi feito, tá? Formas de pagamento, e vai ter aqui se foi feito desconto e quanto foi recebido, sempre com o valor total, tá? Esse é um dos recebimentos de agenda. Nós vamos ter aqui também a parte deixa eu voltar aqui, fluxo de caixa previsto e realizado. É aquilo que eu falei para vocês dos lançamentos financeiros, né? O que eu tenho previsto, o que eu já paguei, o que está pendente e o que está realizado. Nós vamos ter isso. Esse é muito importante. Eu falei tanto dos centros de custo e é isso para isso que ele serve. Ó. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Por que dos centros de custo? Como é que ele categoriza? Vocês veem aqui que eu tenho, por exemplo, só lançado nesse período aqui, despesas administrativas e de energia elétrica, tá? Foram os centros de custos que eu utilizei ali. Aí, eu tenho aqui o subtotal de tudo que eu gastei nessas despesas e tudo que eu gastei na energia elétrica, tudo que foi vinculado a esse centro de custo. Então, ele informa por centros de custo e o subtotal de cada um, tá? Então, é quando vocês vinculam lá no caixa um lançamento com esses centros de custo, tá? Nós vamos ter aqui também, além dos fluxos de caixa previsto e tudo mais, a gente vai ter os nossos orçamentos, que eu mostrei para vocês que a gente fez. Eu posso ver todos os que estão cadastrados. E nós podemos ver também aqueles pacotes que eu mostrei para vocês ali, fiz vários pacotes, quantidades e tudo, vai ter um só de pacotes em aberto. Que ele vai mostrar a todos os pacientes o que eles fizeram de pacote e as quantidades, porque tem alguns pacientes aqui, por exemplo, que eles fizeram 3, mas eles não utilizaram nenhum. Então, eles estão ainda com disponíveis 3. Então, vocês vão ver aqui que vai ter algumas quantidades ali, eu posso entrar em contato para ele fazer ainda, enfim, tá com o pacotinho aberto, então vocês podem estar fazendo alguma ação, tá? Então, essa é a parte dos pacotes. Vocês vão ter também a parte do estoque. O estoque que eu mostrei para vocês ali, a gente pode ver, então, um de posição, que basicamente ele vai mostrar todos os produtos que vocês têm cadastrados, com a quantidade certinha do que vocês têm. Vocês vão ver aqui, por exemplo, aquelas luvas que a gente cadastrou, eu tenho 5 aqui, então ele está me mostrando a posição do estoque do dia de hoje, tá? Com valores aqui também, o total que eu acabei gastando nesses produtos, tá? Então, relatórios, tem de pacientes, enfim, vocês vão ver que tem diversos, principalmente para a área financeira, tá? Então, de financeiro é o que mais tem. E se vocês, por um acaso, se perderem, né, não saberem qual relatório específico utilizar, a gente tem não só para isso, mas a gente tem nosso chat aqui no cantinho direito inferior, que vocês podem estar chamando para a gente mandar vídeos, passo a passo, informar, dar um norte para vocês do que vocês precisam estar fazendo, né, para vocês não ficarem perdidos. Vou voltar aqui na parte da minha agenda. Então, a gente viu relatórios, orçamentos, estoque, fluxo de caixa. E agora, pessoal, nós vamos ter um momentinho para tirar as nossas dúvidas que foram surgindo durante o treinamento. Não sei se alguém perguntou algo aqui no nosso chat, talvez. Então, fiquem à vontade se quiserem perguntar algo, pessoal. Se foi esclarecedor, se... Acho que foi bastante coisa. Bom, pessoal, só quero dar os recados finais aqui, tá? Reforçando a nossa pesquisa de satisfação. Se vocês puderem estar respondendo, é bem importante pra gente, para nortear a gente do que a gente está fazendo, tá? O que a gente pode estar melhorando do nosso atendimento, dos nossos recursos. E a gente também a gente tem nossa comunidade do Mais Smart, que como o treinamento de hoje e outros que vão estar ocorrendo, vocês podem estar tendo isso em primeira mão, funções que estão acontecendo, novas atualizações. A gente coloca isso na nossa comunidade no WhatsApp, tá? Então, deixa eu ver. Meninas, vocês têm o link aqui para botar no chat, se vocês puderem informar, que daí a gente já coloca se alguém quiser entrar, tá? E vou deixar o convite para vocês do nosso próximo
aulão, que hoje foi um treinamento completo, mas nós temos nossos aulões, que são mais específicos, é no dia 11 de agosto, tá? Numa sexta-feira também, 10 horas da manhã. A gente vai falar específico sobre marketing, para vocês utilizarem as mensagens, enfim, toda essa ferramenta que vocês podem estar utilizando, e também sobre relatórios. Isso eu já dei uma pincelada para vocês hoje, mas a gente vai focar mais nessa função de relatórios, tá? Então, vocês estão super convidados, podem estar solicitando aqui o link para vocês estarem se inscrevendo. A Cíntia, que é a minha colega, já botou no nosso chat o nosso aulão, nossa comunidade, perdão. E nessa comunidade, se vocês entrarem no grupo, vocês vão ter em primeira mão todas essas funções de quando vai ter o próximo aulão, treinamento coletivo e outras atualizações que a gente vai lançar, promoções, enfim. Então, vocês vão estar por dentro em primeira mão, tá? Então, estão convidados a participar. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Na parte de orçamentos, por exemplo, uma paciente tem vários orçamentos, tem alguma forma de visualizar o nome do orçamento naquela tela principal, onde aparecem todos feitos para mesmo, sem precisar abrir e visualizar? Ednei, né? Ednei, a gente tem mapeado essa função de fazer algumas alterações do orçamento, que inclusive a gente recebe, a gente sempre agradece que vocês deixem algumas opções ali do que vai faltando, que vocês vão precisando para a gente ajustar. No momento, a gente tem a busca do orçamento pelo número, tá? Mas nós temos mapeado diversas atualizações na parte de orçamento, tá? Então, isso é uma das atualizações que a gente está mapeando para poder ocorrer futuramente, para arrumar melhor, deixar um pouco com uma cara que vocês gostam bastante, tá? Então, vocês vão estar tendo essas atualizações no futuro. Então, logo a gente vai estar informando outras atualizações que vai estar ocorrendo só na parte de orçamento, tá? Então, tem muita coisa ainda que vai mudar, vai melhorar para vocês. A gente teve bastante, algumas sugestões. Então, vocês podem também estar nos mandando, tá? Sem problema nenhum. Mas, Ednei, a gente tem essa sugestão já mapeada, tá? Mais alguma dúvida? Um tempinho aqui para vocês. Não sei se as minhas colegas querem falar algo, alguma consideração. Se não, vamos encerrar. Bom, pessoal, acabei surgindo aqui de surpresa. Não estava nada combinado, né? Mas, para finalizar esse treinamento e valorizar também a presença de todos vocês que vieram até o link aqui para participar ao vivo com as meninas, gostaria de agradecer a presença de vocês e principalmente agradecer o tempo dispensado para dedicar a uma parte do sistema que ela é um pouco mais complexa e que auxilia vocês muito no dia a dia. E também que tem passado aí por algumas atualizações no final agora deste mês de julho. Então, reforço o que a Roberta falou, provavelmente a Jéssica também comentou sobre isso. É sempre muito importante a gente ter os feedbacks de vocês. Nós, como porta de entrada aqui no atendimento para decisões de produto, é muito importante que vocês estejam próximos a nós. Então, valorizo muito isso. E falando como gestora aqui das meninas, agradecer também o empenho das meninas aí em estar passando, né, e repassando diversos assuntos nos treinamentos coletivos, que estão sendo regulares. Então, aproveitem, né, sempre que possível, estarem aí se atualizando sobre as funções do sistema. E também pedir para que, se vocês gostam do nosso atendimento, gostam da ferramenta, se ela ajuda vocês, que na pesquisa de satisfação, ao responder, vocês, lá naquela perguntinha, você gosta e indicaria para um amigo, vocês sinalizem com 9 ou 10, para que a gente possa, através do resultado dessa pesquisa, conseguir evoluir muito mais o produto e os processos, né? A gente depende da pesquisa ali de satisfação para isso. Então, acho que podemos finalizar, Roberta e Jéssica. Deixo com vocês. Gente, muito obrigada. Agradeço a atenção de vocês, o tempo que vocês tiraram para estar aprendendo um pouquinho mais do sistema, tá? E a gente fica à disposição. Podem chamar a gente aqui no chat se precisarem, no WhatsApp. Respondam a pesquisa, a gente está aguardando. Espero que vocês gostem do nosso sistema e
A gente se vê no dia 11 de agosto no nosso próximo aulão com brinde, tá? Já no aulão próximo a gente vai ter sorteio de brinde. Um beijo, gente. Bom final de semana e bom trabalho para vocês.